Boa noite a todos, professor Tales, professor de língua portuguesa e interpretação de textos. Então, nós vamos dar início hoje, agora, ao nosso aulão para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, como é que eu preparei essa atividade? Vocês já fizeram um curso, a prova já está se aproximando. Eu normalmente tenho como característica analisar assim as 4, 5 últimas provas da banca, que é a banca de vocês, IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Analiso o estilo dessa banca, como é que ela produz o seu material. Extraio questões pertinentes, que eu acho que tem assim, um grande potencial de ser utilizada na prova que vocês terão. E acompanhando essas questões, eu coloco então as explicações gramaticais, os meus mapas de estudo, os meus esquemas didáticos para facilitar a compreensão e o aluno chegar na hora da prova conseguir, puxa vida, eu consigo orientar a minha linha de raciocínio para acertar a questão a partir dessas informações. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, eu peguei o programa de vocês, do edital. Eu coloquei assim, quer ver, do lado da esquerda, os tópicos gramaticais que têm maior potencial para ser utilizado na prova, E os da direita, que eu não vejo sempre muito presente nas provas da banca IBAN, tanto para nível médio quanto para nível superior. Então, olha só, vamos pensar um pouquinho aqui nas questões de interpretação de texto. Geralmente a banca pega textos jornalísticos. É muito comum pegar textos da Folha de São Paulo, da revista Veja. Este que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje, ele foi retirado do Estadão, que é um jornal de grande circulação de São Paulo, E geralmente a banca procura textos assinados. Quando a gente tem um texto assinado, esses textos são assinados por articulistas, por colunistas, E qual é o estilo textual que é utilizado ali? São textos dissertativos, porque eles vão trabalhar com ideias, Só que são dissertativos argumentativos. O autor ele está defendendo um ponto de vista, ele vai querer apresentar um assunto, mas colocar a sua visão, a sua análise, a sua interpretação a respeito de um fato. Mas também não é somente texto de jornal. Nós temos também, por exemplo, músicas. É muito frequente ter música. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui, peguei uma questão também que abordou a música do Chico Buarque, uma música bem antiga, da década de 70, ainda na época de ditadura. Então pegamos uma música do Chico Buarque, uma letra de música que a gente considera como sendo gêneros. Então, por exemplo, um editorial, um comentário, por exemplo, tudo isso faz parte de gênero, gênero textual. Uma música é um gênero textual e também é muito frequente nas provas o gênero charge. Charge ou tirinha, que são aquelas informações, são aqueles textos que a gente considera como textos mistos. Esses textos trabalham com 2 códigos. O código linguístico, a palavra propriamente dita, e o código visual. Então aí nós temos o desenho, daí temos outras linguagens que entram na composição de sentido. O olhar, a expressão, a ironia, enfim, vários elementos que a gente vai analisar agora. Então olha só, pessoal, os tópicos gramaticais que eu relacionei que têm mais potencial para ser abordado na prova são tempos e modos verbais. Todas as provas tiveram questões, às vezes até 2 ou 3 questões relacionadas a verbo. O que eles pedem sobre verbo? Geralmente a tendência é pedir tempos e modos verbais. Ela não entra na profundidade, ela não entra na morfossintaxe do verbo, sobretudo na morfologia, não precisa pedir, ela não entra no processo de formação, ainda bem. Uma notícia boa para vocês, que estão aí fazendo esse aulão. A banca ela trabalha muito no nível superficial, ela não se aprofunda e ela não trabalha a gramática como, por exemplo, o FGV, CESP, e a FCC, que são questões que são bancas que trabalham as questões muito articuladas com a linguística textual e exige do concursando um conhecimento muito articulado desses componentes. Então a banca de vocês ela trabalha da seguinte forma: interpretação simples de texto, não são inferências difíceis. Todo aluno que tem já uma certa experiência de leitura de texto vai conseguir encontrar os argumentos suficientes para encontrar a resposta correta da questão.
E as questões de gramática também são simples, não são aquelas questões, às vezes são uma exceçãozinha à regra, mas ela não entra num nível profundo. Então, vamos ficar tranquilos que vocês vão conseguir gabaritar, né, as questões dessa prova. Então, olha lá só, pessoal, pontuação. Todas as provas que eu analisei tinham questões de pontuação. Colocação pronominal, também muito frequente. Acentuação gráfica, não muito frequente, mas às vezes, né? Regência nominal e verbal, sim, toda ela tinha regência. Sintaxe do período composto, né? Sobretudo as orações subordinadas, não tanto as coordenadas, mas mais as subordinadas. E no lado aqui da direita, ortografia. Classes gramaticais. Opa, a pontuação era daqui. Crase, concordância, sintaxe do período simples e funções da linguagem não é um conteúdo assim muito habitual, não está presente em todas as provas. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, quando a gente vai se deparar com um texto e a primeira informação que você vai ter na prova de língua portuguesa do seu concurso, da Banco-IBAN, e como todos os outros em regra, isso é um padrão, é começar com um texto. O texto ele foi retirado, é importante que o aluno já identifique a fonte do texto. Qual é a fonte? Olha só, ele foi retirado do site economia.estadão.com.br. A gente pode inferir que é do jornal Estado de São Paulo, né? Um grande jornal. E esse artigo, ele foi assinado. Então, se ele foi assinado, é um artigo de opinião, em que o articulista quis fazer uma análise, é uma crônica, a gente chama mais isso como crônica jornalística, né? Vamos lá, então? Olha só, foi retirado, então, da Câmara Municipal de Santo André, para nível médio, de 2015. Outra coisa importante, muito difícil conseguir acesso a provas dessa banca. Entrei no site da banca, ela não disponibiliza conteúdo, arquivos de provas passadas para que o aluno consiga se basear. Eu consegui sim sites, em portais que trabalham com ensino de informações para concurso. Daí eu consegui pegar uma questão aqui, outra ali. Algumas eu consegui pegar a prova inteira, como eu vou fazer aqui agora com vocês, né? Ela dificulta um pouco, né? A divulgação dos seus materiais, diferentemente, por exemplo, do CESP, da FCC, que logo já colocam a prova para os alunos, já coloca até no seu site um banco de provas, das provas que foram passadas. Vamos lá então, pessoal? Olha só, vou ler aqui para vocês o texto, né? Outra coisa interessante, os textos não são tão longos e os textos não são difíceis, são textos muito legais. Todas as provas que eu analisei tiveram textos de fácil inferência, fácil compreensão dos elementos, né, textuais, muito tranquilo. Isso já deixa a gente mais, né, tranquilo. Vamos lá? Adeus, adeus, salsichas. Já começa um título assim meio irônico, meio cômico, né? Adeus, salsichas. Feijoada, cachorro-quente, presunto, hambúrguer industrializado, salames de todo tipo, linguiça, defumada ou não, sanduíches consagrados. Enfim, carnes processadas são alimentos que concorrem para desenvolver câncer no aparelho digestivo, especialmente estômago e intestinos. Até mesmo o churrasco comparece à lista, na medida em que é processado sob fumaça que produz alcatrão. Quem faz a advertência de maneira estudada e formal não é uma ONG de vegetarianos ou uma congregação de obcecados pregadores de dietas alternativas. Esta também não é uma daquelas superstições populares amplamente divulgadas no passado, como aquela, né, que a gente conhecia de que leite com manga faz mal. É a Organização Mundial da Saúde que se manifesta agora, nesses termos, com todo o seu peso institucional. A conclusão foi divulgada oficialmente após estudo elaborado por 22 cientistas que avaliaram 800 trabalhos sobre a relação entre esses alimentos e 11 tipos de câncer. Como, apesar das advertências de Bismarck, né, alemães e austríacos são devoradores contumazes de salsichas. Como um americano típico, não dispensa fartas porções de bacon e de ovos mexidos com presunto no seu café da manhã.
como o espanhol, não passa nenhuma semana sem se regalar com seu prato de tapas, armado de embutidos de todo tipo. Como o brasileiro é grande entusiasta do churrasco e da feijoada, como no mundo inteiro aumenta o consumo dos hambúrgueres e de carnes industrialmente processadas. Então podemos estar diante de forte ataque à indústria de carnes e de proteína animal. Muito bom o texto, né? Se as autoridades sanitárias em todo o mundo se sentirem obrigadas a divulgar as mesmas advertências que passaram a fazer ao consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas, na base de o Ministério da Saúde adverte, grandes negócios ficarão ameaçados. Imagine o impacto sobre McDonald's, Burger King e todas as indústrias brasileiras, cujos produtos estão sendo hoje promovidos por artistas da Globo. A partir dos anos 50, assim que começaram a ser divulgados os primeiros informes sobre os prejuízos à saúde provocados pelo tabaco, as grandes indústrias do setor foram ao contra-ataque. Contrataram especialistas para produzir pesquisas que refutassem as autoridades mundiais do setor e, com isso, conseguiram adiar a decadência. Poderá o mesmo acontecer agora com a indústria de carnes? O estrago nas comunicações pode ser forte, especialmente na área da publicidade, onde apelos ao consumo de alimentos suspeitos começarão a ser questionados. E o texto termina. O fato é que está em curso ampla campanha contra coisas boas da vida, especialmente contra alimentos. Então, o autor do texto é Celso Ming, né? E esse artigo foi compilado, porque aí você tem que olhar na notinha ali, né, na fonte, para você já ter uma ideia de como que as informações são tratadas no texto. Essas aqui, então, portanto, são informações do tipo argumentativo, dissertativo argumentativo. Vamos à primeira pergunta, então? Vamos lá. Vocês vão observar aí no material que no canto superior direito já existe o tópico abordado na questão. Se é um tópico de interpretação e, se for um tópico de gramática, já diz qual é a parte da gramática que está sendo relacionada. Se é crase, se é regência, se é morfologia, enfim. Eu já vou explicando aqui detalhadamente para o aluno já ter, assim, uma ideia do que vai ser questionado. Da leitura do texto, podemos deduzir que Celso Ming, o autor do texto, no caso, né, reprova e condena uma sociedade que é afeita ao consumo de carnes e embutidos, alimentos por ele considerados pouco palatáveis. Não, justamente o argumento ficou bem diferente, né? Se você perceber na linha argumentativa, percebe que ele não chegou a essa conclusão, né? Não podemos fazer essa dedução, como a própria questão está pedindo. Confia que as indústrias de alimento repercutirão as medidas adotadas anteriormente pelas do tabaco, que conseguiram reverter a acentuada queda na venda de seus produtos? Não é a conclusão a que ele chegou. Lamenta o fato de as coisas boas da vida virem sendo gradativamente rotuladas como pouco benéficas. Está aí, né, gente? Está aqui a resposta da questão. E essa resposta ela pode ser evidenciada no último parágrafo do texto, quando ele coloca, né, que as coisas boas da vida estão, né, sendo proibidas. Essa é a questão. Só que coisas boas, calma lá, do ponto de vista do paladar, não do ponto de vista nutricional e muito menos para a saúde. Né? Porque vocês sabem que esse tipo de alimentação, como o próprio texto está afirmando, através de pesquisas que foram, né, que tem o aval da ONU, né? Então imagine que causa realmente câncer, como os argumentos estão sendo apresentados. E por último, avalia que o brasileiro, por ter hábitos alimentares diferenciados dos americanos e dos europeus, corre menos riscos de contrariar doenças degenerativas como o câncer. Nada a ver, esse argumento não está presente no texto. Então, eu percebo o seguinte, o aluno que está acostumado a ler, né, consegue identificar os argumentos do texto, facilmente conseguiria encontrar a resposta dessa questão. Tranquilo, pessoal? Vamos passar para a próxima, então? Vamos seguindo aqui, né?
Também questão de interpretação. Normalmente, um texto, uma prova que tem de 10 a 12 questões, a banca normalmente coloca 3, às vezes até 4 questões de interpretação. O resto a gente pode considerar como sendo gramática, puramente gramática mesmo, né? Aquela gramática normativa, aquela gramática bem tradicional. Vamos lá então. Essa é da mesma prova, né? Da Câmara Municipal de Santo André. O cidadão perderia o sono se soubesse como são feitas as salsichas e as leis. Da leitura da frase, coligimos que, na acepção de Bismarck, bom, olha só pessoal, aí a gente tem que saber o que é coligir. A banca, essa banca, né, o IBAN, costuma colocar palavras diferentes, palavras mais eruditas, palavras não usuais, nem na imprensa, né? Muito pouco a gente vê algumas palavras que eles vão utilizar, nas próximas questões vão aparecer também, são palavras um pouco consideradas até um pouco eruditas, elas não são palavras comuns. Claro que nós podemos encontrar palavras nos jornais e revistas, mas não, ela costuma colocar palavras para que o aluno tenha um bom repertório vocabular, né? Que ele consiga identificar léxicos diferentes, a interpretação, né? O sentido. Então, olha só, da leitura da frase, coligimos que, ou seja, concluímos, inferimos, ela podia usar isso, né? Por exemplo, CESP, FCC sempre usam, podemos inferir, podemos deduzir, né? Mas ela colocou coligimos, que na acepção de Bismarck. Bismarck foi o autor dessa citação. É o que citou isso aqui, né? Então, o cidadão perderia o sono se soubesse como são feitas as salsichas e as leis. Vamos lá. Podemos concluir que salsichas são mais bem produzidas do que as leis? Não. As leis e as salsichas não provêm de origens confiáveis? Opa, essa poderia ser. Vamos dar uma olhada nas demais. As salsichas, como as leis, têm afiançadas suas procedências? Afiançadas? Não. Leis inspiram mais confiança do que salsichas? Não. Estão juntas no mesmo patamar, né? Então, a gente pode deduzir, concluir, inferir. Uma outra palavra que o CESP gosta de usar. Depreender, que é a mesma coisa que inferir, deduzir pelo raciocínio. Então, as leis e as salsichas não provêm de origens confiáveis. Conseguimos aí. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo, né? Agora, a questão sequencial, ela colocou uma questão de verbo. Eu disse para vocês que verbo é o tópico gramatical mais apreciado pela banca de vocês. E isso foi bom para quem fez o curso aqui do Energia. A gente sempre, tanto eu quanto o professor Guido, a gente sempre dá uma tônica, né? A gente sempre dá uma prioridade nas questões relacionadas a verbo, porque, em regra, verbo é um tipo de conhecimento gramatical explorado por quase todas as bancas, é um conteúdo assim, muito procurado por todas as bancas. Vamos lá então? Olha só, o cidadão perderia o sono se soubesse como são feitas as salsichas e as leis. Ele perderia. Bom, pessoal, se o verbo sublinhado fosse conjugado no futuro do presente, do modo indicativo, já está pedindo classificação, né? Morfologia, portanto. A citação acima, de modo a respeitar a norma culta da língua, deveria ser reescrita conforme apresentado em qual alternativa. Então está pedindo uma reescritura de um termo. Olha só, pessoal, vamos pegar o perderia. Perderia, nós temos que primeiro fazer uma localização, né? Uma localização importante. O verbo, ele tem 3 modos, não é? 3 modos. O indicativo, que é o modo certo. Nós temos o modo subjuntivo, que é um modo incerto, hipotético, né? É o modo da dúvida, é o modo subjuntivo. E o terceiro modo, que é o modo, é o modo imperativo, imperativo. Lembra lá do imperador, né? Imperativo. Ele manda. O imperador manda e os súditos
Imperativo, obedece. Então, imperativo manda, leia esse artigo, desligue a televisão, faça suas tarefas adequadamente. Eu estou sendo imperativo, estou usando os verbos no modo imperativo. O modo indicativo é aquele que a gente costuma aprender nas primeiras lições de gramática, né? Que são aqueles que fazem parte da intenção do falante, quando o falante tem uma intenção certa, provável, né? Então eu uso o modo indicativo. Já o modo subjuntivo é quando o falante, o enunciador, ele cria uma situação de hipótese, de dúvida. Tranquilo, pessoal? Aqui ele está dizendo que é o indicativo. Só que perderia está no quê? No futuro do... É futuro. É futuro do presente ou futuro do pretérito? Perderei, futuro do presente. Perderia, futuro do pretérito. É bom sempre olhar aquela desinência verbal, né? Vamos pegar o verbo perder, por exemplo, né? Presente do indicativo, eu perco, tu perdes, ele perde. Presente, né? Futuro, eu perderei, tu perderás, ele perderá. Futuro do presente. Futuro do pretérito, eu perderia, tu perderias, ele perderia. Então ele está no futuro do pretérito. Mas a banca está pedindo para conjugar esse verbo no futuro do presente. Daí como é que seria então? É fácil, né? A primeira parte é fácil. Mas daí a banca ela questionou um outro conteúdo, que a gente chama também de correlação verbal. Eu tenho que correlacionar os tempos e modos verbais para que produzam sentido e para que eu fique dentro das normas gramaticais, né? Que respeite, olha só, de modo a respeitar a norma culta da língua. Então, olha só, o cidadão perderá, ele está pedindo futuro do presente, né? Então, o cidadão perderia. Então, o cidadão perderá o sono se soubesse, vamos lá, vamos analisar as demais. O cidadão perdera não. Perdera é pretérito mais que perfeito. Não faz parte, não é futuro, é pretérito mais que perfeito. O cidadão perderá, futuro do presente. Perderei, perderá, né? Eu perderei, tu perderás, ele perderá. O sono se souber, se souber, aqui nós vamos para o subjuntivo, futuro do subjuntivo, como são feitas as salsichas e as leis. Portanto, está aqui a resposta da questão. Por que não pode ser a última? O cidadão vai perder? Não. Eu não usei o tempo composto, eu usei o tempo simples. Perderá, aqui, né? Perderia, ou perderá, ou perderia. Então, só essa aqui que seria possível. O cidadão perderá o sono se souber como são feitas as salsichas e as leis. Por que não pode ser soubesse? Porque aqui, na correlação verbal, nós temos que usar o quê? O subjuntivo, e temos que ter o futuro do subjuntivo. Como é que a gente forma o futuro do subjuntivo mesmo? É só colocar aquela quando eu souber, quando tu souberes, quando ele souber. Aí depois eu vou explicar um macetezinho para a gente chegar lá. Uma coisa é certa, verbo, nesse material que eu pesquisei, vamos ter o quê? Umas 4 ou 5 questões relacionadas a verbo, que eu peguei lá para vocês. Já está aqui, ótimo, já está aqui na sequência, olha só. Vamos olhar então, todos do modo indicativo, né? Aqui eu tenho o presente, eu peguei o verbo estudar, O que é o presente? O fato que está acontecendo, né? Então é o presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Como é que fica no futuro? Futuro do presente. Amanhã, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Como é que fica o futuro do pretérito? Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudaríeis e eles estudariam. Agora vamos para o passado. Pessoal, muito cuidado com o passado. Passado nós temos 3 tempos. Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Vamos olhar, começando com o pretérito perfeito. Olha só, pessoal, cuidado com isso aqui. O pretérito perfeito aconteceu e acabou. Então, ontem, vamos pensar no ontem. Ontem, eu estudei, tu estudaste e ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Muito cuidado com a segunda pessoa, né? A segunda pessoa do singular. Nós aqui em Florianópolis e na região aqui do litoral, nós falamos assim, eu estudei, tu estudaste. Não está dentro
das normas gramaticais. Como é que teria que ser? Eu estudei, ontem, né? Tu estudaste, tu compraste, tu foste. Aí tem gente que fala assim, ah, tu fostes, tu vistes. Não, fostes e vistes com S é vós, né? É do plural. Então, vós fostes, vós vistes, mas tu foste. Então, como é que eu perguntaria se uma pessoa foi ao cinema ontem? Nós usamos o tu. Então, como é que eu perguntaria? Olavo, tu foste ao cinema ontem? Ó, tu foste ao cinema ontem? E nunca tu fosse. Não, o fosse existe, claro, mas não para usar nessa situação. Ele é subjuntivo, ele é modo hipotético. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O imperfeito. Imperfeito é sempre bom colocar aquela chavezinha naquela época. Naquela época eu estudava, tu estudavas e ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis e eles estudavam. E por último, para terminar, o modo indicativo em todos os seus tempos simples, a gente vai ter o pretérito mais que perfeito. Que na língua oral, a gente sempre usa o tempo simples. Né? Desculpa, a gente sempre usa o tempo composto, mas aqui na gramática a gente aprende mais o tempo simples. Olha só, eu estudara, tu estudaras e ele estudara. Nós estudáramos, vós estudares e ele estudaram. O pretérito mais que perfeito é a mesma coisa que eu tinha feito. Eu tinha estudado, eu tinha andado, eu tinha comido, eu tinha escrito, enfim... É sempre assim, ó. Eu estudara é a mesma coisa que eu tinha estudado. Pretérito mais que perfeito. Quando é que a gente usa o pretérito mais que perfeito? É uma ação que aconteceu no passado, mas antes de outra ação ter acontecido no passado. Por isso que a gente chama de o pretérito mais que perfeito, o passado do passado. Então, eu estudara, eu tinha estudado. Perfeito, pessoal? Vamos lá então, continuando. Memorizem muito bem, isso aqui vai ser muito importante na hora da prova de vocês. Portanto, 3 modos. Indicativo, tempos é uma intenção certa. Subjuntivo, uma intenção hipotética, né? Hipotética, incerta. E o modo imperativo é aquele que manda você fazer alguma coisa. Vamos lá? Agora é uma questão relacionada à semântica e ela vai questionar duas coisas. Primeiro, você tem que entender o que é classe gramatical. E segundo, você tem que entender o sentido da palavra que está sendo questionada. Vamos lá então? Apesar das advertências de Bismarck, né? Alemães e austríacos são devoradores contumazes de salsichas. Opa, essa frase a gente já viu anteriormente. Para que não haja alteração de sentido, o adjetivo, o azulzinho foi eu que coloquei, tá? O adjetivo presente no trecho acima pode ser substituído por... Primeiro, você tem que saber qual é o adjetivo. Qual é o adjetivo aqui, ó? Apesar das advertências de Bismarck, alemães e austríacos são devoradores contumazes. Então eu já sei que é a palavra contumazes de salsichas, né? Então, contumazes significa moderados, habituais, exagerados e conscienciosos. Bom, mesmo que eu não saiba o que significa contumazes, eu já descartaria moderado e conscienciosos, porque não se trata disso. Pela argumentação do texto, são pessoas que comem muita salsicha, ou que têm hábito de comer muita salsicha, né? Então só poderia ser habituais e exagerados. Eu poderia ficar entre essas duas, e a banca jogou nessa dualidade. Mas olha só, vamos pegar aqui no dicionário ais, o que diz? Contumaz, né? Olha só, adjetivo de 2 gêneros. Que constitui hábito, contumaz, costumeiro, habitual. Então, a gente só vai saber que a resposta dessa questão é habituais. Habituais, perceberam? Então, é a questão que ela quer do candidato 2 tipos de conhecimento. A classe gramatical, saber identificar o adjetivo, né, da frase, e saber qual é o significado desse adjetivo dentro do contexto em que ele está inserido. Cuidado que
Olha só, no dicionário Wise, o sentido de quanto mais, eu peguei o terceiro sentido. Tem outros sentidos dependendo do contexto em que a palavra se encontra. Por isso que não é só você decorar. Dependendo do contexto, aquela palavra pode assumir tal significação dentro do contexto de uso. Vamos seguindo? Vamos lá. Bom, vamos tirar um pouquinho a poeirinha, né, das classes gramaticais. Vamos fazer uma pequena revisão das 10 classes gramaticais. 10 dedos na mão, você vai ter 10 classes gramaticais. Vamos lá então? Artigo. Então, onde é que está a caixinha do artigo? Opa, artigo está aqui, ó. O, a, os, as. Uns, umas, umas. Artigo definido, indefinido, né? Singular, plural. E onde é que está a caixinha do substantivo? Opa, substantivo designa seres, né? Ó, mesa, Pedro, amor, fantasma, bando, guarda-chuva, são os substantivos. E onde é que está a caixinha do adjetivo? Ah, adjetivo é qualidade, vai trazer características, né? Vai modificar um substantivo. Se eu digo mesa redonda, redonda é uma espécie, é um tipo, é uma qualidade da mesa. Então, redonda, brasileiro, sublime, assustador, feroz, preto, são adjetivos, são palavras que modificam, em regra, um substantivo, ou uma palavra substantivada. Numeral, numeral quantifica, ele vai quantificar. 1, 2, primeiro, 1/3, metade, o dobro, dúzia, são numerais. Pronome, onde é que está a caixinha do pronome? Opa, aqui a banca, a banca é um pouquinho mais detalhada. Cuidado com isso aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que tipo? Aí ela quer saber a nomenclatura. Qual é o tipo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Pronome possessivo, ó, o meu apontador. Pronome possessivo. O, a, me, te, se, lhe, o, as. São os pronomes que a gente chama, eu costumo relacionar aqui no curso de energia, o POA, pronome oblíquo átono, né? Olha aqui, pronome oblíquo átono. Quando é que a gente usa o pronome oblíquo átono? Em substituição a um substantivo, por exemplo. Eu vou beber a água, né? Eu peguei a garrafinha d'água, eu vou beber a água, né? Eu vou beber lá. Então, a água é o meu objeto direto. Então, eu vou transformar esse objeto direto em pronome oblíquo átono. Eu vou beber lá. Eu a bebi. Ó, eu a bebi. Eu bebi a água. Então, pronome oblíquo átono, né? Muito questionado em bancas esse conteúdo. Você, vossa senhoria, vossa majestade, vossa santidade, pronomes de tratamento usado para situações cerimoniosas e fazendo referência às autoridades. Então, é um pronome de tratamento. Onde, quem, qual, pronomes relativos. Pronomes relativos. Que engraçado, a banca de vocês não vi em nenhuma prova o uso de pronome relativo. Tá? Ela deixou bem calminho o uso de pronomes relativos. Já tem banca que toda prova tem uma questãozinha de pronome relativo. Ninguém, alguém, algum, nenhum. Também é um pronome. Indefinido. Por exemplo, alguém entrou na sala. Eu não sei quem entrou, é indefinido, né? Então, pronomes indefinidos. Isto, isso, aquilo, pronomes demonstrativos, ó. Este, esse, aquele, né? Pronomes demonstrativos. Vamos lá, continuando. Verbo, opa, verbo vai cair na nossa prova. Cantar, cantando, cantado. Viver, vivendo, vivido. Partir, partindo, partido. Como é que esses verbos se apresentam? Flexionados ou não flexionados? Não são flexionados, porque eles não estão nas pessoas do discurso. Eu, por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, e assim, está flexionado. E aqui, cantar. É as 3 formas nominais de um verbo. Formas nominais de um verbo. Cantar, infinitivo. Cantando é a ação no seu curso. E cantado é a ação ocorrida, né? Então, cantar infinitivo, cantando gerúndio e cantado particípio passado. Tranquilo? Ó? Viver, vivido, vivido. Partir, partindo, né? Gerúndio e partido, particípio passado. E a caixinha do advérbio? Opa, a caixinha do advérbio está aqui, ó.
As palavras que terminam com mente, em regra, são advérbios, né? Ó, fácil, facilmente, feliz, felizmente, comum, comumente. Então eu coloco o sufixo mente, que é aquela partezinha final da palavra, e aí nós temos a formação de um advérbio. Agora, aqui, ó, agora, adjunto adverbial de tempo, advérbio de tempo, né? Aqui, adjunto adverbial de lugar. Então, temos advérbios. Preposição e conjunção, eu coloquei na caixinha verde. Por quê? Preposição e conjunção são conectores, ou também conectivos, ou também palavras que estabelecem nexos lógicos. Então, olha só aqui, ó. Vamos pensar primeiro na preposição. Ó. A, ante, até, após, de, desde, com, contra, sob, contra, traz. Ah, professor, precisa decorar preposição? Olha, é bom dar uma olhadinha naquela tabelinha que nós temos na apostila. Porque preposição é um conteúdo bastante explorado. Ela diz o quê? Que eu estou diante de um complemento nominal, ela diz que eu estou diante de um objeto indireto, ela inicia locuções adverbiais. Então, cuidado, gente, preposição é muito importante, tá? É bom saber a preposição. Mas a banca não questiona os valores semânticos das preposições. Já tem banca que pega pesado nisso, a de vocês não pega. Conjunção. Opa, conjunção tem. Toda a prova de vocês, dessa banca da IBAN, tinha questão de conjunção. Onde é que está a caixinha da conjunção? Está aqui, né, pessoal? E, nem, mais, porém, contudo, porque, logo, se, com quanto, quando. São inúmeras, são muitas conjunções. E o que a banca costuma explorar em relação à conjunção? Ela quer saber, não a classificação, ela quer saber agora o valor semântico. Qual é o sentido que aquela conjunção está imprimindo na produção de sentido daquele enunciado. Se é um sentido causal, se ele é final, se ele é proporcional, né? Se ele é concessivo. São várias possibilidades, né? Isso você vai ter que saber. E por último, interjeição, né? Quase não cai. Puxa, nossa, tem aquele sinal, né? O ponto de exclamação e tudo mais. Vamos seguindo, pessoal. Isso aqui é bom para vocês já começarem. Ah, uma outra coisa importante. Existem algumas palavrinhas que não se classificam em nenhuma dessas possibilidades. E aí os gramáticos, para resolver a questão, eles colocaram palavras denotativas. Palavras denotativas, ó, eis, apenas, aliás, só, ainda bem, são palavras que denotam algum sentido, mas elas não podem ser classificadas. Ah, professor, mas não posso considerar isso como um advérbio? Sim, existe uma tendência, né, de alguns gramáticos de considerar essas palavras como sendo advérbios, porque elas se aproximam mais dos advérbios, né? Aqui, ó, o curso é de redação, é claro, aqui nós temos o artigo. Eu ouvi no cinema, esse o aqui é um pronome obliquato. Nós não sabíamos o que aconteceu, esse o aqui, ó, é um pronome demonstrativo, cuidado, tá? Nós não sabíamos aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu, esse o aqui, ó, é um pronome demonstrativo, isso aí passa batido para muito estudante. Ele não leu nada, nada aqui é um pronome indefinido. Mas o aumento não foi nada agradável, aqui eu tenho um advérbio. Ele nada na equipe do clube, daí é o verbo nadar mesmo, né? Eu nado, tu nadas, ele nada. O nadar do Pedro foi elogiado pelo treinador. Aqui, gente, não é mais verbo. Era um verbo, agora não é mais. O nadar é uma palavra substantivada, então virou substantivo, né? Então é uma palavra substantivada. Você percebe que tem o na frente, o nadar. Então eu já sinto que é aquilo ali. Agora cuidado também, se eu trocar a palavra de posição na frase, ela pode mudar o sentido. Ele andou por uma certa estrada. Certa aqui é um pronome indefinido, por uma estrada, por alguma estrada. Ele andou por uma estrada certa. Opa, aqui é adjetivo, então é diferente. Ó. Aqui nós temos um pronome indefinido e aqui nós temos um adjetivo. Agora vamos ver aqui. Pedro reconheceu determinados alunos. Certos alunos, alguns alunos. Pronome indefinido. Agora, Pedro reconheceu alunos determinados. São aqueles alunos decididos, como vocês que estão aí estudando para passar no concurso. Vocês são alunos determinados, né? Tranquilo? Agora,
vou fazendo a ponte e vou entrando na questão da prova de vocês, né? Ah, mas essa não é da banca, mas é parecida. Em minha geladeira, afortunadamente... Desculpa, né? Minha geladeira, afortunadamente, está cheia. O termo em destaque classifica-se morfologicamente como... Tudo isso que a gente está vendo é morfologia, é classificação das palavras. Não estamos vendo a morfologia no processo de formação, apenas classificação das palavras. Então, afortunadamente, o que é? É adjetivo, é advérbio, é substantivo, é verbo ou conjunção? Opa, fácil, né, gente? Olha só, afortunado é adjetivo, afortunadamente é advérbio. Então, só pode ser advérbio, né? Mas é interessante vocês observarem, vai ser advérbio, né? Para que serve o advérbio? Cuidado que o advérbio é uma palavra perigosa, por quê? Olha só, o advérbio, ele pode mudar um verbo, um adjetivo, um outro advérbio, ou muita gente esquece disso, que o advérbio expressa uma opinião, um julgamento sobre o enunciado que ele está produzindo. Quer ver aqui? Olha o exemplo, vamos fazer rapidamente aqui com vocês. Se eu digo que Ana é muito feliz, muito é um advérbio de intensidade, né? Então, se ela é muito feliz, está mudando... Opa, vamos começar por aqui, desculpa, vamos começar por aqui, ó. Vamos começar. O que está mudando um verbo? Eu leio rapidamente. Ler. Ler é um verbo. Como é que eu estou lendo? Então, rapidamente é um advérbio de modo. Então, rapidamente está mudando o quê? O verbo ler. Então, está mudando. Aonde é que está mudando o adjetivo? Ah, feliz é um adjetivo. Se eu estou dizendo que ela é muito feliz, então eu estou intensificando o grau de felicidade da Ana. Então, aí eu tenho um advérbio mudando um adjetivo. E agora, quando muda um outro advérbio? Olha só, gente, um advérbio muda outro advérbio. Infelizmente, Pedro acordou extremamente cedo. Cedo é um advérbio de tempo. Cedo é um advérbio de tempo. Só que ele acordou extremamente. Eu intensifiquei. Então, aqui nós temos o quê? Mais um outro advérbio. Lembrando que também que mente, o sufixo mente é um sufixo formador de advérbio. E por último, que é o que o pessoal quase nunca percebe com exatidão, é assim, infelizmente a prova foi difícil. Infelizmente é um juízo, é uma opinião, né? é um julgamento que eu fiz a respeito do enunciado. Então, muda toda, em algumas gramáticas, em algumas provas aparece assim, como modifica toda a oração. E realmente modifica toda a oração. É um julgamento, infelizmente, né? Então expressa uma opinião. Não vamos errar então questões de advérbio. Seguindo, agora, regência verbal. Até mesmo o churrasco comparece à lista, na medida em que é processado sob fumaça que produz alcatrão, porque a gente sabe que alcatrão é um produto cancerígeno, né? Apresenta a mesma regência, eu que pintei, né, o regência do verbo sublinhado, deveria sublinhar aqui, né? No excerto, o presente em qual alternativa? Então, o verbo sublinhado, deixa eu ver qual é o verbo, na medida que é processado. Eu não sublinhei o verbo, mas provavelmente, até mesmo o churrasco comparece, deve ser aqui, comparece à lista, na medida em que é processado. O comparece, é o verbo comparecer, tá? Comparecer. Vamos lá então. Aqui é uma questão de regência, é muito comum ter questão assim na prova de vocês. Percebam. Quem comparece a algum lugar, ou em algum lugar, mas aqui ele está comparecendo a algum lugar, né? Então vamos observar aqui, quem faz a advertência de maneira estudada e formal, quem faz a advertência. Então aqui nós temos o verbo fazer. Aqui, pessoal, cuidado, aqui nós temos que conhecer muito. Não vão para a prova sem exercitar isso aqui, A questão da transitividade verbal, né? Então, o verbo, ele pode ser verbo transitivo direto indireto, vamos botar pela ordem certinha para ficar bonitinho, né? Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Já vou mostrar o esqueminha pronto para vocês. Mas, sabendo isso aqui,
a gente resolve questões de regência, a gente resolve questões de verbo, questões de crase, só com isso aqui, só com esse conhecimento. E questões desse tipo aqui, né? Então, ó, quem faz a advertência? Quem faz alguma coisa, VTD. Então não, porque aqui eu tenho um VTI. Divulgados os primeiros informes sobre os prejuízos da saúde. Divulgado o quê? Os primeiros informes são divulgados. Ou, dependendo de como está o contexto, aqui poderia ser objeto direto. Divulgou o quê? Os primeiros informes. Então seria um VTD, né? Pesquisas que refutassem as autoridades. Quem refuta, refuta alguma coisa. Então aqui também é VTD. Lembrando, pessoal, olha só, que o VTD, ele gera um OD, um objeto direto. Qual é a pergunta que eu faço? A pergunta é o quê? O VTI gera um OI. Qual é a pergunta que eu faço? A quem, de quem, com quem, de que. Tem que usar uma preposição. Para termos um objeto indireto, temos que ter, antes dele, uma preposição. O VTD tem as duas possibilidades. Quer ver uma coisa? Eu dei as informações aos alunos. O que eu dei? Objeto direto. O que eu dei? O quê? Objeto direto. As informações. A quem? Objeto indireto. Aos alunos. Percebam que esse aos é a preposição a mais o artigo os. Aos, formando a combinação aos, né? Então, é um VTDI. Então, só pode ser qual, pessoal? A última, né? Ó, as grandes indústrias do setor foram ao contra-ataque. Quem vai, vai a algum lugar. Então, nós temos aqui o quê? Um verbo transitivo indireto. Né? Quem vai, vai a algum lugar. E aqui, quem comparece, comparece a algum lugar. Então, nós temos uma simetria aqui, né? Então, ambos são verbos transitivos indiretos. Verbos transitivos indiretos. Essa é a tendência que os gramáticos estão adotando agora, né? Com relação aos verbos, no caso, ir e tudo mais, mas a banca de vocês, ela não complica, ela fica numa linha. Olha aqui, vamos botar bonitinho aqui para entender a mãozinha da transitividade. Bom, eu tenho objeto direto, o VTD, objeto direto. Ana bebe o quê? Vinho. Vinho, objeto direto. VTI, objeto indireto. Ana gosta de vinho. De que ela gosta? Olha a pergunta que eu faço. De que a Ana gosta? Ela gosta de vinho. Perceber a preposição? Havendo preposição, vamos saber que aqui se trata de um objeto indireto. Indireto. Vamos lá. Olha ali, botei direitinho para vocês não esquecerem na hora da prova. Agora o VTDI é quando tem os dois complementos verbais, tanto o objeto direto quanto o objeto direto. Ah, professor, precisa estar na ordem? Não. Olha só, eu dei aos alunos as informações. Eu antecipei, né, eu topicalizei o objeto indireto. Qual é a posição normal do objeto indireto? É depois do objeto direto, mas nada implica que eu, né, nada proíbe que eu possa trocar, né, a posição deles. Vamos lá. Ó, Ana entregou o quê? O livro. A quem? A seu colega. Aqui então eu tenho o OD e aqui eu tenho o OI, objeto indireto. Agora eu tenho o verbo intransitivo. Cuidado que isso aí cai bastante. O verbo intransitivo ele não precisa de complemento. Exemplo, Ana nasceu. Quem nasce, nasce. Ah, mas professor, ela nasceu ontem. Ontem é um ADVB de tempo, não se trata de um complemento verbal. O que é um complemento verbal? Ou um OD ou um OI. ADVB não vale, tá? Agora, e outra, o dedinho pequenininho aqui, o minguinho, né? Verbo de ligação. Ó, Ana é feliz. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, se transformar. Então, são verbos que não têm importância, mas a importância está no predicativo do sujeito e não no verbo em si, né? Então, ó, quando eu tenho um VL, verbo de ligação, eu tenho o quê? Um PS, predicativo do sujeito. Mas vamos avançar, né? Vamos avançar. Aqui são outras explicações que eu dou em outras aulas, mas não é pertinente ver essas explicações agora. A próxima questão, ela vai analisar a conjunção do ponto de vista dos valores semânticos. Até mesmo o churrasco comparece à lista, na medida em que
é processado sob fumaça, que produz alcatrão. Aqui a banca está questionando, ó, na medida em que, a locução, na medida em que é possível, sobre, né, essa locução, é possível afiançar que, opa, cuidado gente, nós temos duas possibilidades, nós temos, na medida em que, causal, que vai ser igual a porque, e à medida que é proporcional, igualzinha àquela locução, né? Aquela conjunção. À proporção que, à medida que, né? Então, cuidado para não fazer a confusão. Então, foi adequadamente, aqui está dizendo, na medida em que, né? Na medida em que foi adequadamente utilizada, no contexto em que está inserida, pois foi empregada com valor causal, sim, olha só, na medida que é igual a porquê. Na medida que é igual a porquê. Pois, agora, cuidado, à medida que, ó, porque é causal, igual a porquê, né? Na medida que é igual a porquê. Agora, cuidado aqui embaixo, ó, no vermelhinho, atenção. À medida que é proporcional. À medida que o aluno estuda, mais aprende. A proporção que o aluno estuda, mais aprende. Não vamos confundir a proporcional com a causal. As demais, você não precisa nem ler, porque a gente vai perder tempo, né? Todas as outras opções estão erradas. À medida que, ó, ele está sugerindo que eu substituísse por à medida que, não é o caso, porque à medida que é proporcional. Depois aqui o que ele propôs? Proporcionalidade, ela não indica proporcionalidade, ela indica causa. E aqui o que ela está dizendo? Ela está dizendo que seria trocar por à medida em que. Não, também um grande erro. Eu não posso misturar as duas. Ou é na medida em que, ou à medida que. Eu não posso fazer a mistura das duas, tá? Porque daí é uma expressão que não existe na língua portuguesa. Seguindo, uma questãozinha de coesão e os seus nexos lógicos. Até mesmo o churrasco comparece à lista, na medida em que é processado sob fumaça que produz alcatrão. A expressão até mesmo, no caso, é indicativa de... Nas aulas de coesão e coerência, nós sabemos que temos expressões, palavras, pode ser até advérbio, pode ser geralmente pronome demonstrativo, enfim, qualquer que seja, que tem uma função específica de relacionar elementos textuais, para que a gente consiga formar um texto. E a gente chama isso de elementos coesivos, que vão estabelecer nexos lógicos. E o até mesmo, qual é a função dele aqui? Até mesmo o churrasco é temporal? Temporal não, temporal pode ser hoje, ontem, né, naquela época, isso está relacionado com o tempo. Inclusão? Claro, eu estava falando eu não lembro do argumento anterior, mas ele está acrescentando um outro argumento, até mesmo o churrasco, ele estava falando da salsicha, né? Daí ele colocou um adendo, está incluindo mais uma informação que causa câncer, até mesmo o churrasco comparece à lista, porque aquela fumacinha do churrasco pode produzir, né, o alcatrão. Adversidade não, né, gente? Adversidade tem que decorar aquela listinha. Adversativa, mas porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Repetindo, adversativa, mas porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Essas conjunções adversativas, elas mostram o quê? Uma oposição, uma contrariedade, uma quebra de expectativa, né? Está chovendo, mas eu vou à praia. Quebrou a expectativa, porque ninguém vai à praia com chuva. Tranquilo? E finalidade? Finalidade cai muito. Finalidade, pense um pouquinho. Por que vocês estão assistindo a esta aula aí em casa, né? Na casa de vocês, no escritório, enfim? Qual é a finalidade? Vocês estão assistindo a esta aula para passar no concurso do CAL, né? Para passar no concurso do CAL. Então, para passar, para finalidade. Então, não se trata de uma finalidade, trata-se de um nexo relacionado à inclusão. Eu estou incluindo um outro argumento no meu texto, né? Seguindo. Agora, o tipo de questão está ligado à semântica e está relacionado à sinonímia, ou seja, à produção de sinônimos. Carnes processadas são alimentos que concorrem
para desenvolver câncer no aparelho digestivo. Concorrem. No contexto em que foi empregado, o verbo sublinhado denota. Nesse contexto, o que o verbo denota? Concorrem, competição. A gente sabe que concorrer é uma competição. Vocês estão concorrendo às vagas, né, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Vocês estão concorrendo. Mas não é esse tipo de concorrência, de competição, né, que está sendo relacionado. Objeção? Não é objeção. Então, contribuição. Por exemplo, as carnes processadas são alimentos que contribuem para desenvolver o câncer no aparelho digestivo. Então, contribuição. Distorção, nada a ver, né, gente? Está totalmente fora do cenário. A gente chama aquela questão tipo nada a ver. Totalmente fora do cenário. Agora nós vamos ter uma questão de pontuação. E olhe, é muito provável que vocês tenham uma questão de pontuação na prova. É muito provável, porque todas as provas que eu analisei, toda ela tinha uma questão de pontuação. E geralmente é a vírgula, tá? A vírgula do título justifica-se, pois o referido sinal de pontuação, no caso. Então eu coloquei aqui embaixo, né, o título do texto para quem já esqueceu. Adeus, salsichas. Adeus, salsichas. Então tem essa vírgula aqui. A banca está questionando o emprego desta vírgula. Isola o vocativo salsichas? Opa, já está aqui a resposta da questão. Porque olha só, o que é o vocativo? Uma outra coisa interessante. A banca de vocês, não sei porquê, adora vocativo. E não vão confundir vocativo com sujeito, que é a grande confusão que acontece. Se eu digo assim, quer ver? Eu vou falar mesmo que é mais rápido. Se eu digo assim, Pedro, leste o livro de matemática? Repetindo, Pedro, vírgula, leste o livro de matemática? Pedro é sujeito? Não, Pedro não é sujeito, porque o sujeito tem que concordar com o verbo. Qual é o verbo? Leste. Só quem leste é quem? Só tu que leste. Eu não leste, nós não leste, vós não leste, só eu, né? Só tu leste, só tu leste. Então, o que é o Pedro? Se tu é o sujeito oculto, elíptico ou desinencial? Só pode ser o quê? O vocativo. Então, o que é o vocativo? É simples, gente. É a pessoa, que no caso não é pessoa, porque ele está fazendo uma brincadeira, né? Mas é o ser, enfim, a pessoa a quem a gente dirige a comunicação. Então, se eu estou falando com ele aqui, eu digo assim, Pedro, leste o livro de química ou de matemática, enfim, leste o livro? Então, Pedro é o vocativo. Na realidade, o vocativo não tem uma função sintática. Ele não se liga nem ao sujeito e nem ao predicado. Alguns gramáticos consideram como sendo função, outros não consideram, mas não precisa entrar nesse mérito. O importante é saber que aquela palavra é o vocativo, que chama a atenção da pessoa a quem eu estou dirigindo a comunicação. Então aqui, adeus salsichas, quer dizer, ele personificou a salsicha, né, e está dando adeus para ela. Então, salsichas, então, é o vocativo. Vamos dar uma olhada nas demais? É obrigatório quando precedido de interjeições? Torna-se imperativo quando há ocorrência de elipse de verbo na frase? Né? Não tem elipse de verbo na frase. Por exemplo, como é que seria uma elipse de um verbo? Eu leio literatura. Eu leio literatura. Ele, vírgula. Direito. Ele lê direito. Né? Eu leio literatura, ele lê direito. Então, aquela vírgula é uma elipse do verbo ler, né? Que a gente chama também de zeugma. A palavra mais apropriada é zeugma, né? Mas alguns gramáticos consideram como sendo elipse. Sinaliza, não se trata aqui, tá? Sinaliza a inversão do sujeito no período. Não, salsichas ao Deus, não tem inversão do sujeito. Então, isola o vocativo salsichas. Então, salsichas vocativo. Eu preparei para vocês um mapinha, que é muito habitual eu fazer nos meus materiais de aula. Para quem faz concurso aqui no Energia, o aluno tem disponível um mapa de estudo. Isso é muito bom dar uma olhadinha na hora da prova. Os alunos que fizeram o curso aqui têm à disposição esse material. Então, por quê? Porque ele vai deixar na memória recente aquilo que provavelmente pode cair na prova, para ele se lembrar, né? Olha aqui, onde a gente não pode usar vírgula, proibido usar vírgula. E outra,
As questões de pontuação da prova de vocês é muito baseada no proibido, onde não é possível colocar a vírgula. Olha aqui. Não separar sujeito do predicado quando eles estiverem juntos. Aqui, ó. O assessor-geral das Nações Unidas para assuntos de integração regional, ó, isso é o sujeito, só que é um sujeito muito expandido, sujeito muito longo. Falará à imprensa. Quem é que vai falar à imprensa? O assessor. Eu não posso separar o sujeito do predicado. Não separar o verbo dos seus complementos. Lembra-se do OD e do OI, que são complementos verbais? Eu não posso separar o objeto direto e o objeto indireto com vírgula. Olha só aqui. O assessor-geral das Nações Unidas para Assuntos de falará, até aqui está certinho, falará a quem que ele vai falar? À imprensa, objeto indireto. Eu separei o verbo do objeto indireto, portanto a vírgula não separa verbo dos seus complementos verbais. Não separar o nome de seus adjuntos adnominais. Adjunto adnominal são aquelas palavrinhas que vão qualificar os substantivos. Olha aqui. Aqui eu botei outro exemplo, né? Aqui, ó. A dúvida de muitos alunos foi encaminhada oportunamente aos gestores da comissão. De muitos alunos é o adjunto adnominal de dúvida. Eu não posso colocar isso entre vírgulas, né? Então é um erro. Item 4. Não separar o nome de seus... Ó, quando eu falo nome, geralmente é substantivo. Então, não separar o nome de seus complementos nominais. A contribuição de muitos alunos foi importante para a solução dos problemas apresentados. Então, aqui, ó, eu não posso ter vírgula separando o complemento nominal. Não se separam orações subordinadas substantivas. Então, olha só. Pedro agora sabe, não posso ter essa vírgula, que a ideia deve ser considerada. Não sei se vocês pegaram bem, as substantivas são aquelas que eu posso substituir por isto, isso, né? Então, ó, Pedro agora sabe isso, né? Então, subordinadas substantivas. Pedro agora sabe, né, isso, né? Então, vamos lá. Agora, infinitivo e o imperativo. Cuidado aqui na formação do imperativo, que é o terceiro modo. Depois a gente vai falar um pouquinho do subjuntivo. Mas vamos dar um pulo para o imperativo. Olha só. Retirar a bandeja do suporte. Retirar é um verbo no infinitivo. Como é que eu vou flexioná-lo no modo subjuntivo? Retirar a bandeja. Ó. Retirar é só cortar o R, né? E deixa o A. Retira. Então, olha só. Retira tu, retire você. Sempre vai ser o oposto, né? Ó, retirar. Retira tu, retire você. Retiremos nós, retirai vós e retiram vocês. Isso é um macetezinho que eu explico para saber como é que eu formo um imperativo. O imperativo afirmativo. Passar um pano úmido. Então, ó, passar termina com a R. Então, corta o R, passa tu, passe você, passemos nós. Volta para o A, passai vós e passem vocês, né? Encher o compartimento com água. Encher agora termina, segunda conjugação, termina com ER. Corta o R, enche. Enche tu, encha você, enchamos nós. Volta para o E, enchei vós e encham vocês. É importante perceber que o tu e o vós sempre vão ficar diferentes das demais pessoas. Justamente a formação. Vou passar um pouquinho rápido aqui para a gente não perder. Então aqui tem um gabarito, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha em casa, né? Mas vamos agora para a próxima questão, de outra prova. É uma questão agora usando um código misto. O que é um código misto? Código misto é um código verbal e não verbal. Verbal que está escrito. Então, vamos analisar essa charge aqui. Qual é a diferença entre charge e tirinha? Charge é uma informação, é uma foto só, é um desenho só. Tirinha tem um sequenciamento, início, meio e fim. Essa é a diferença entre charge e tirinha. Mas ambas trabalham com códigos mistos, verbal e não verbal. Pôster, ó, pôster oficial da Copa. Aqui temos alguns políticos aplaudindo, né? Aqui temos então um pôster e vamos ver o que eles estão falando. Vamos colocá-los nas paredes dos estádios. E aí um sequenciamento, bom, aqui já está mais para tirinha, tá? Porque teve uma cronologia aqui. Então isso aqui está mais para tirinha. E aí o que aconteceu aqui depois? Percebam, um operário ainda na fase de construção de um prédio e a pessoa foi levar os cartazes para colar num prédio que nem está construído.
É óbvio que isso aqui, ó, essa questão foi de 2013, foi na época do evento da Copa do Mundo, né? Então, provavelmente, sim, está relacionado com esse período. Vamos então ver como é que a banca relacionou esse conteúdo? Vamos lá. Ó, aqui ela pegou interpretação e juntou com o quê? Com um léxico, com vocabulário. E eu falei para vocês, a banca gosta de pegar palavras eruditas, palavras difíceis que não são do uso corrente. Analisando os elementos apresentados na charge, está correto ou asseverado em qual alternativa? O quadrinho tem características notadamente ufanistas, haja vista a alusão elogiosa à Copa do Mundo. Opa, se o aluno não sabe o que é ufanista, já se sente prejudicado, né? Já vou trazer aqui uma dica para vocês. Ufanista é admirador exagerado, né? Ufanista, falar com grande exagero, com grande entusiasmo a respeito de alguma coisa. Isso é ser ufanista. Não é o caso aqui, né? O objetivo do autor é censurar a indolência característica dos trabalhadores da construção civil, apontando-os como os verdadeiros responsáveis pelo atraso nas obras da Copa. Não. Indolente, gente, o que é indolente? Aquela pessoa preguiçosa, que não tem disposição física, morosa, demorada, isso é indolente. Não se trata, a culpa, coitado, não é dele, a culpa não é do trabalhador civil, né? Expressão dos personagens nos dois quadrinhos é emblemática, pois indicativa de fidúcia. Olha, gente, onde é que eles foram pegar essa palavra, né? Fidúcia, uma palavra arcaica, não se usa mais. O que é fidúcia? Comportamento ousado, atrevido, né? Não apenas deles, mas também do cartunista no projeto. Não se trata de atrevimento. O cartunista assume tom crítico, sim, é uma crítica à morosidade na entrega, né, dos estádios em que foram realizados os Jogos da Copa, utilizando-se do humor para, olha só, agora jogou uma outra palavra, exprobrar. Quem é que sabe o que é exprobrar? Tá louco, né? É muito difícil. Censurar, repreender, criticar. Então, é claro que só pode ser a última questão. Mesmo que eu não saiba o significado da palavra exprobar, pela eliminação das demais, eu só poderia fazer essa inferência. Mas é uma questão pegadinha, né? Questão pegadinha. Seguindo? Agora, voltando para verbo. Agora, o verbo, a gente não vai ver, agora a gente vai ver o verbo com as suas vozes. Voz ativa, voz passiva. Voz ativa, voz passiva. Olha só. Quando é que é voz ativa? Quando o sujeito exerce a ação verbal. E quando é voz passiva? Quando o sujeito paciente recebe a ação verbal. Então, o enunciado diz o seguinte: quando os negócios produzem retornos maiores que o esperado. Na transposição da sentença para a voz passiva, resultará na forma verbal. Gente, cuidado, se tiver qualquer questão de voz ativa e voz passiva, é necessário que vocês façam. Ó, foram duas questões que eu peguei nessa prova de voz ativa e voz passiva, tá? Vocês coloquem sempre a frase na voz direta, quer ver? Ó, os negócios produzem retornos. Então, olha só, os negócios produzem, ficou apertado aqui, retornos, não vou botar tudo, tá? Retornos. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Os negócios, sujeito, né? É o sujeito. Produzem é um verbo. Qual é a mãozinha desse verbo? Qual é a transitividade? Ele é um VTD, ele é um VTI, ele é um VTDI, é um VI ou um VL? Ah, quem produz alguma coisa. Então é um verbo transitivo direto. Ó. Lembrando, para que possamos fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva, temos que estar diante de um VTD ou de um VTDI. Então, os negócios produzem o quê? Retornos vai ser objeto direto. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui.
Não coloquei aqui, não coloquei, né? Então, os negócios produzem retornos, né? Produzem retornos. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço a transposição? Eu pego o objeto direto, que vai ser o agente da passiva. Então, ele vai ser o sujeito paciente, né? Sujeito paciente. Olha só aqui. Retornos. Então, os retornos são produzidos pelos negócios. Os retornos são produzidos pelos negócios. Então, eu tenho uma possibilidade de passar, né, da voz ativa para a voz passiva. Na outra questão que eu vou apresentar na sequência, eu mostro melhor essa transposição da voz ativa para a voz passiva. Agora, uma questão bem recente, tá? Nível superior, para quem está fazendo para o nível superior, não tem muita diferença do nível médio para o nível superior. E de 2016, portanto, uma questão bastante recente. Deu-nos Deus a palavra para melhor silenciar. Opa, está ela aqui, ó. A transposição do trecho acima da voz passiva resultará na forma verbal. Olha só o que nós temos que fazer. É bom porque eu já deixei tudo prontinho aqui para vocês, ó. Deus deu-nos a palavra, ó. Deus deu-nos a palavra. Não precisa colocar o resto da frase, né? Então, qual é o sujeito? Deus. O que ele fez? Ele deu. Deu é um VTDI. Ele deu. Quem dá alguma coisa a alguém. O que ele deu? A palavra, objeto direto. A quem que Deus deu a palavra? Para nós, a nós. Então, a nós é objeto indireto. Mas ele é representado por um pronome oblíquo átero, o nós, nos, né? Agora, olha só. Como é que ficaria fazer a transposição para a voz passiva? Eu tenho que pegar o objeto direto e transformá-lo no sujeito paciente. Então, a palavra foi-nos dada por Deus. Então, o que vai ser por Deus? Agente da passiva, né? E esse tipo de sujeito, como é que ele é classificado? Sujeito paciente. Agora ficou bem mais claro, tá? Pessoal, só para a gente fechar, então, foi-nos dada. Só para a gente fechar bem, cuidado com os tempos verbais. Eles devem ser obedecidos à risca, senão vocês vão errar a questão. O autor consulta o dicionário. Consulta presente. Eu consulto, tu consultas, ele consulta. Na voz passiva, o que eu faço? Eu tenho que usar o presente no indicativo. Então, o autor consulta, mas daí eu vou usar o verbo ser, né? Então, o autor consulta o dicionário é objeto direto. O que eu consulto? O dicionário. Então, o dicionário vai ser o agente da passiva. Desculpa, vai ser o sujeito paciente. O dicionário é consultado pelo autor. Então, como é que a gente forma a voz passiva? A gente pega o verbo ser e coloca o particípio passado do verbo principal. Então, o dicionário é consultado pelo autor. Consulta é presente? É presente? Tem que ser do mesmo tempo verbal. O autor consultou o dicionário. Consultou o pretérito perfeito. Então, o dicionário foi consultado pelo autor. É o verbo ser no pretérito perfeito, né? O autor consultava o dicionário, pretérito imperfeito. Então, o dicionário era consultado pelo autor. É simples, gente, é lógico. O autor consultara o dicionário. Consultara, não é consultará. Consultar é pretérito mais que perfeito. Então, fora. Então, o dicionário fora consultado pelo autor. O autor consultará o dicionário, futuro do presente. Então, o dicionário será consultado pelo autor. Também tem que ficar no futuro do presente. O autor consultaria o dicionário. Consultaria, futuro do pretérito. Então, o dicionário seria consultado pelo autor. Compreendido, pessoal? Fechamos aqui. Eu vou dar uma puladinha porque eu quero avançar um pouco aqui, vocês, né? Vamos continuar aqui. Agora, ainda, verbo e transitividade. Quando os negócios produzem retornos maiores que o esperado, exige o mesmo complemento que o verbo acima destacado, o emprego em qual alternativa? Opa! Gente, de novo a mãozinha. Olha só aqui, ó. Quando os negócios produzem, quem produz é um VTD. Está aqui, produzem, já está até aqui no quadro, ó, VTD. Quem produz, produz alguma coisa. Retornos maiores é um objeto direto. Quem produz, produz o quê? Alguma coisa. Então, exige o mesmo tipo de complemento, então eu vou ter que ter um VTD com um objeto direto. E vamos olhar onde é que está isso?
para que a sociedade colabore. Ó, cuidado, quem colabora, colabora com. Com é preposição, então é objeto indireto, ó. Verbo transitivo indireto e com seus projetos, objeto indireto. Então essa não pode ser, porque eu preciso o quê? Um VTD com OD. Empresas que geram resultados. Quem gera, gera alguma coisa. Resultados é objeto, está aqui a resposta da questão, né? Mas vamos olhar as demais. Não é papel das empresas. Gente, VL não tem objeto direto nem objeto indireto, é verbo de ligação. O que tem depois, em regra, de um verbo de ligação? Predicativo do sujeito, é um VL. Mas dependerão do governo. Quem depende, depende de. É um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto que vai gerar o quê? Um objeto indireto. Então só pode ser qual? Verbo transitivo direto com objeto direto. Eu não falei para vocês o quanto é importante entender o VTD, VTI, VTDI, VL, VI. Está aqui, ó. Está aqui mais uma resposta né, que vocês conseguiriam alcançar por meio. Regência verbal e regência nominal, bastante simples também, olha só. O termo regente e o termo regito. Pedro comprou o quê? Um computador. Termo regente, termo regido, objeto direto. Quem compra, comprou alguma coisa. VTD, OD. Né? Termo regido. Aqui, Pedro gosta de futebol. Termo regente gosta e de futebol, termo regido. É a mesma coisa, só que agora a gente entra na regência, né? Então, tudo isso também está relacionado com regência. Quem gosta, gosta de. De futebol vai ser o meu objeto indireto. Meu objeto indireto, né? Agora, olha só aqui. Agora eu tenho a regência nominal. Cuidado que isso aqui é regência nominal. Pedro tem. Ter é o verbo. Confiança, o que ele tem? É um substantivo abstrato, confiança. Mas se eu falar para vocês, pessoal, ele tem confiança, vai faltar alguma coisa, só que essa alguma coisa é um complemento nominal. E isso daqui não é regência verbal, é regência nominal, porque quem está regendo aqui no caso, um substantivo, né? Então aqui eu tenho, ó, complemento nominal. Agora vamos pegar um com um adjetivo, olha só. Pedro é fiel ao seu time. Pedro é verbo de ligação, fiel é o adjetivo. Mas se eu falar assim, Pedro é fiel, não fica vago, não precisa de um complemento? Sim, mas é um complemento nominal, não é verbal. Quem é fiel ao seu time. Então aqui eu tenho um complemento nominal, ó. Complemento nominal. E quem estuda isso é a regência nominal, porque o adjetivo fiel rege o seu complemento com a preposição a. Quem é fiel a alguma coisa ou a alguém, né? Ou um advérbio. Pedro agiu contrariamente à lei. Contrariamente é advérbio. Só que contrariamente não tem sentido completo, precisa de um complemento. Então a lei vai ser um complemento nominal, né? Complemento nominal. Legal, pessoal? Entendido isso? Olha só. Aqui vou passar mais rapidinho. Vou deixar prontinho, olha só. Regência verbal é quando o termo regido, ele é um verbo, né? O termo regente é um verbo. E a regência nominal, o termo regente é um nome. É um nome. Seguindo. Agora uma questão de pronome oblíquo átono. Olha só como é que a banca questionou. Ela não pediu, não perguntou se é próclise, ínclise e mesóclise. Ela não entrou nesse mérito. Ela quer o uso, ela quer a sintaxe do uso desses pronomes. Lembrando, pessoal, muito cuidado com o lhe. O lhe, ele pode ser várias coisas, tá? Mas provavelmente as bancas questionam o lhe como o objeto indireto. Significando o quê? A ele, a ela. Né? Ó, eu não lhe dei atenção. Eu não lhe dei atenção. Eu não dei o quê? Objeto direto. Atenção. A quem? A lhe, que vai ser o quê? A ele ou a ela. Ou o seu plural. A eles e a elas, se for lhes, né? Então, cuidado que o lhe. O a, os, as, eles vão ser objetos diretos. Objetos diretos. Aí, aquela noção VTD, VTI, VTDI, VI, VL, vai ser importante também para acertar essa aqui. Olha só. Instituições sem fins lucrativos são criadas para aproveitar oportunidades de captação de recursos. Então, ele está dizendo o seguinte. Para aproveitá-los. Olha, aqui tem uma pegadinha. Quem aproveita, aproveita alguma coisa. VTD. Vai ter um objeto direto. Só que não é los,
Elas são as oportunidades, é aproveitá-las e não aproveitá-los, né? Aqui, empresas que geram resultados que os geram. Sim, quem gera, gera alguma coisa. Objeto direto, VTD. O papel das empresas, então aqui está certo, né? Ó, VTD, só que aqui não está por causa da concordância nominal. O papel das empresas é prestar bons serviços, é prestá-los. Prestar, quem presta, presta alguma coisa. O quê? Bons serviços. Então essa aqui também está correta. Agora a última, olha aqui, ó. Sem corroer a capacidade produtiva da sociedade. Sem corroer-lhe. Não. Quem corrói, corrói alguma coisa. Então esse aqui teria que ser corroê-las, né? Então, ó, mas ó, outra coisa importante, ó. Que é característica da banca de vocês. Ela não está dizendo que a segunda e a terceira estão corretas. Ela está dizendo o seguinte, quer ver? Ó, apenas duas das preposições. Fica muito mais difícil assim, está muito mais difícil. Porque o aluno não pode se valer de um eventual erro, né? Ele tem que ter muito bem claro as possibilidades, né? Então, se tivesse alguma questão envolvendo próclise, ênclise e mesóclise, daí seria fácil, né? Ó, antes do verbo é a próclise, no meio do verbo é a mesóclise e depois do verbo é a ênclise. Próclise, ênclise e mesóclise, né? Aqui, quando é que ocorre a próclise? Com alguma palavra atrativa. Jamais lhe entregarei, tá vendo ali, ó? Não havia palavras negativas. Advérbios, aqui se come uma bela lasanha. Estão percebendo? Ó? Em conjunções, ó, disse a ele que, estão vendo? Em orações exclamativas, são as possibilidades. Ainda, os pronomes indefinidos também atraem o pronome para junto de si. As orações interrogativas, os pronomes interrogativos atraem. Os pronomes demonstrativos atraem. Os pronomes relativos atraem. Então, são várias palavras, classes gramaticais, que atraem um pronome para junto de si. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui a nossa aula, nosso aulão. Esse material vai ficar disponível, né, no ambiente virtual da aprendizagem, se o aluno tiver algum tempinho ainda para revisar o restante. Coloquei mais 2 ou 3 questões aí na sequência para o aluno analisar, né? Muito cuidado com o verbo. Quem não sentiu muita firmeza no verbo, percebam que é o elemento mais importante, que é priorizado pela banca. A banca, provavelmente você vai ter uma questão desse tipo na prova, ok? Sucesso nos estudos e façam uma boa prova. Queremos vocês ali no nome, né, no ranking dos aprovados do concurso, ok, pessoal? Muito obrigado, boa prova aí para vocês.